Olá a todos, naturólogos, profissionais de saúde, pessoas interessadas nas medicinas naturais, nas terapias complementares. Eu sou Caio Portela, eu sou naturólogo de formação, tenho mestrado em saúde pública e tenho atuado na área clínica em terapias naturais há um pouco mais de 10 anos. Eu estou aqui só para trazer algumas questões sobre a epidemia, né, a pandemia de coronavírus que a gente está vivendo. Queria trazer alguns esclarecimentos e falar um pouquinho das terapias naturais também nessa fase difícil que a gente está vivendo do ponto de vista coletivo. Então, a primeira questão é que a epidemia é séria, né, é bastante séria. A gente tem visto todos os países fazendo mobilizações, comprando quantidades enormes de respiradores e materiais para improvisar cuidados emergenciais, prevendo já um pico de pessoas que vão se contaminar, né, e vão eventualmente precisar de cuidados intensivos durante essa fase, né? Então é muito sério. Eu tenho visto muitos vídeos nas redes sociais circulando, inclusive de médicos e profissionais de saúde, dizendo que o isolamento é uma besteira, de que isso tem uma diferença entre o hemisfério norte e o hemisfério sul, que os casos no Brasil são muito pequenos e que não vai ter pico nenhum e não sei o que, não sei o que. São todos argumentos superficiais, né? Então eu queria dizer que a gente tem uma subnotificação conhecida pelo Ministério da Saúde, pelos órgãos responsáveis. Todo mundo sabe que é subnotificado porque a gente não está conseguindo testar todos os casos, né? Tem um represamento dos testes em São Paulo, que é o epicentro, vamos dizer assim, do maior número de casos no Brasil, né? A gente sabe de um represamento enorme de casos que ainda precisam ser testados. A gente tem uma subnotificação sabida já, até porque a mortalidade em São Paulo, né, a taxa dos casos testados e confirmados versus os casos que estão morrendo, a mortalidade está alta, né? Está bem mais alta do que o esperado. Por quê? Porque se priorizou testar os casos de emergência, né? Os casos que são mais emergenciais, diferente de você testar todo mundo que apresentou sintomas leves e de fato está com coronavírus. Então, existe um gap que é as pessoas que não foram testadas, e isso a gente vai ver nos próximos tempos agora que o número de testes vai começar a aumentar e a gente vai ter uma estatística um pouco mais precisa, mas é um vírus altamente contagioso e provavelmente uma parcela muito grande da população vai contrair em algum momento. Então, por favor, tomem muito cuidado em não espalhar fake news, não espalhar notícias falsas. Vamos trabalhar junto e vamos tentar agregar as pessoas em torno de uma causa, né, independente do recorte político. Que eu acho que agora é um momento da gente prezar pela segurança das pessoas e da população e não ficar usando esse movimento todo para gerar um arcabouço de movimentação política, que eu acho que não é esse o tema. A gente precisa salvar vidas agora e precisa se responsabilizar por isso, né? Os profissionais de saúde precisam estar focados nisso. Sobre os cuidados naturais, eu acho que o primeiro ponto é trabalhar com a capacidade do indivíduo de responder a uma possível infecção, né? A gente sabe que os fatores ligados ao estresse, né, que gera esse movimento de pandemia, gera um estresse gigantesco. A gente sabe que o estresse ele mexe muito com a nossa resposta imunológica, ele mexe muito com a nossa capacidade de lidar com adversidades, sejam elas do nível biológico, ou social, ou psicológico. As coisas, né, como a gente vê muito dentro da visão da naturologia, tudo isso está interligado. Né? Não é possível separar
a dimensão social do impacto psicológico que a pessoa recebe e dos indicadores metabólicos que ela vai ter alteração por conta desse impacto de estresse, de ansiedade. Então, o manejo e ganhar ferramentas de autogestão, de autocontrole, de resiliência é muito importante. As práticas de meditação, as práticas corporais, Qigong, yoga, todas essas terapias mente e corpo, elas são muito úteis e têm bastante evidência científica sobre isso, né? Tem muita revisão sistemática, a gente está fazendo um mapeamento de evidências no Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, que é um órgão que auxilia na produção acadêmica na área de saúde integrativa aqui no Brasil, né? São várias universidades e instituições de ensino e pesquisa, pesquisadores que estão trabalhando num mapeamento, né? Que ainda não está pronto, mas, por exemplo, só na parte de terapias mente e corpo, meditação, a gente tem mais de 200 revisões sistemáticas, né? Que é uma revisão sistemática? É uma junção de vários ensaios clínicos, de vários estudos clínicos, e a gente consegue, às vezes, até ter uma meta-análise que é uma estatística em cima desse material clínico que foi previamente analisado, né? Então, um mapa ele vai trazer alguns esclarecimentos, mas a área de terapias mente-corpo tem muita evidência e é muito útil para muitas coisas, né? Inclusive para questões ligadas a metabolismo, a estresse, a saúde mental, né? A saúde física também, né? Existe associação, por exemplo, das práticas mente e corpo com a nossa configuração inflamatória, né? A gente sabe que quanto mais estável emocionalmente a gente consegue se manter, né? Trabalhando respiração, trabalhando uma atividade física moderada, como no yoga, né? A gente consegue melhorar a nossa condição metabólica decorrente de uma prática adequada. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a gente entender que a partir do momento que surgiu esse vírus e todo esse movimento atrás de terapias naturais, a gente precisa primeiro entender que não existe terapêutica até o presente momento, nem da medicina convencional, né, o paradigma biomédico, que é o que a gente tem nos hospitais e dentro do Ocidente todo, né, que é a medicina científica, que a gente chama dessa forma. Não existe um tratamento validado, né? Existem alguns estudos que têm ainda poucos pacientes tiveram resultados promissores com cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina combinada, mas, no entanto, tem saído outros estudos tentando repetir o protocolo e dizendo que não conseguiu os mesmos resultados ou não conseguiu resultados significativos. Então, ainda não existe nenhuma recomendação quanto a isso, nem dessas terapias e nem das terapias naturais. Não tem nada que comprovadamente na ciência resolva o coronavírus especificamente. O que a gente tem, né? A gente tem uma série de terapias e indicações que podem ser úteis para os sintomas e para preparar o organismo para uma eventual infecção. Então, se a gente tá com o sistema imunológico regulado, com uma alimentação bem equilibrada, com alimentos anti-inflamatórios, né, diferente de alimentos pró-inflamatórios, se a gente está se cuidando, sono, alimentação e atividade física em dia, a gente sabe que o nosso sistema imunológico está numa condição mais funcional, né? Então isso é uma coisa. Outra coisa são suplementos, né, e plantas medicinais que podem ser utilizadas para isso, né? Então a gente tem uma série de plantas que podem ser usadas, tem sambucus, nigra, que é uma planta bem conceituada, a gente tem plantas anti-inflamatórias, né? Então a cúrcuma, por exemplo, é uma planta muito usada na Ayurveda, que tem uma ação anti-inflamatória muito legal. A equinácea, que é uma planta que costuma estimular o sistema imunológico, né? Assim como os sambucos.
A gente tem que tomar alguns cuidados em relação a isso, né, para não sobrecarregar e para a gente ter também uma qualidade dessa indicação, né? Na naturologia, a gente procura entender que as indicações, elas são sérias e a gente precisa entender e individualizar cada uma das indicações. Por exemplo, uma pessoa que está na fase aguda da doença, né? Ou seja, ela está lá com todos os sintomas, ela pode estar com um processo inflamatório tão avançado que é contraindicado, por exemplo, nesse momento, você trabalhar com plantas imunoestimulantes, né? Então tem que cortar as plantas imunoestimulantes e trabalhar com anti-inflamatórios, né? Veja bem, tudo isso são tratamentos, né? São terapias coadjuvantes que a gente precisa individualizar e olhar caso a caso, né? Tem muitos alimentos que podem ajudar, tem muitas práticas que podem ajudar, mas a gente precisa, na verdade, consultar um profissional, né? Então, consulte um naturólogo, consulte um profissional de saúde que trabalhe com essa abordagem da fitoterapia, por exemplo. Consulte profissionais que tenham a expertise dentro daquilo que você está buscando como terapia complementar. É muito importante isso. De fato, existem vários recursos, inclusive vitaminas. Outra coisa que a gente encontra um bom grau de evidência são os probióticos, né? Então, existem revisões sistemáticas já falando dos probióticos, que eles reduzem a mortalidade de pacientes que estão em estado grave, com doenças respiratórias. Então, ajuda a reduzir a inflamação, ajuda a melhorar a resposta imunológica. Tem estudos que falam, inclusive, da melhora da resposta de pessoas que tomaram vacina contra a influenza quando tomam associado com probiótico, por exemplo, né? Então, são coisas interessantes que não têm contraindicação, né? Os probióticos são de venda livre, assim como os suplementos vitamínicos e muitas dessas plantas que a gente está conversando aqui. Mas, de novo, é importante conversar com um profissional e alinhar isso para o seu caso, para a sua necessidade. Essa é a forma mais segura da gente trabalhar, tá? Então, eu só queria trazer alguns desses pontos, a gente conversar um pouco e pedir para as pessoas se unirem, para todo mundo estar dedicado em torno dessa causa, porque é uma causa importante, é um momento que, por mais trágico que seja, todo momento trágico tem o lado de aprendizado, né? Não existe nada que é só ruim e nada que é só bom, né? Bom e ruim é completamente relativo, porque depende do que nós fazemos com a experiência. Então, eu sei que vai ter muitas perdas, muito sofrimento, mas a gente precisa entender o lado positivo dessa história, que é o lado das pessoas estarem mais unidas, das pessoas acordarem para coisas que elas estavam antes dormindo, né? Não estavam atentas, para todo o movimento de reflexão que isso causa sobre o nosso panorama sociopolítico, econômico, né? O estilo de vida de cada um, porque nesse momento as pessoas se questionam muito em relação ao estilo de vida, né? Pô, o que eu estou fazendo da minha vida? Nunca teve tanta busca, né, nos últimos anos por recomendações de terapias naturais, de práticas de autocuidado. Isso tem sido um tema muito falado e que bom que a gente está falando disso, porque numa situação como essa, o que a gente tem para responder, né, como não tem um medicamento específico, como não tem um tratamento específico, o que a gente tem como responder é o nosso estilo de vida, né? É sim o quanto eu me cuido, o quanto eu durmo direito, o quanto eu me alimento bem, o quanto eu cuido do meu eixo psiconeuroimunoendócrino, da minha regulação de estresse e da minha capacidade de resiliência com isso tudo. Então, todas essas informações vão juntar um pacote que a minha capacidade de adaptação a qualquer coisa que vier mexer, seja com o meu metabolismo, seja com uma diversidade psicoemocional que eu vou viver durante essa crise, porque essas coisas estão todas interligadas, né? Então, só para a gente pensar que tem um lado de muito aprendizado e uma possibilidade desse aprendizado se consolidar no nível sistêmico coletivo, né? Todas as vezes que a gente vive grandes crises, a gente também
aprende muito como sociedade, como corpo coletivo. Então eu vejo uma oportunidade de aprendizado. Isso não tira a gravidade da situação, isso não tira o fato de que vão ter muitas perdas para todo mundo, né? Todo mundo vai perder nessa. Mas toda perda tem um ganho, e é para esse ganho que a gente tem que ter força e aprender a ser guerreiro, né? Eu acho que cada um de nós precisa encontrar um propósito, alinhar, trazer essa energia, essa força de vontade, essa força interna, e alinhado com todo mundo, batalhar, porque é nesses momentos que a gente consegue fazer grandes transformações. Então, eu não vejo uma oportunidade melhor do que essa para a gente gerar uma grande transformação social, econômica, política, ambiental, né? A Terra está sofrendo muito com o nosso estilo de vida. A gente está vendo aí grandes mudanças acontecendo no meio ambiente com uma pequena parada, né? Que a gente fez. Então, talvez fiquem lições e fiquem aprendizados muito importantes para nós como espécie. Então, por hoje é só. Eu só queria trazer esses pontos para a gente refletir e ficar à disposição aí dos naturólogos, dos profissionais que quiserem conversar e dividir sobre isso, tá? A gente vai conversando. Creio que em breve a Sociedade Brasileira de Naturologia deve publicar algumas coisas, especialmente para os naturólogos, falando de protocolo de recomendação, de evidências, o que vai ter. O consórcio deve publicar em breve os mapas, junto com a Biblioteca Virtual em Saúde, a BIREME, né, o Ministério da Saúde. Então, vão ter materiais, né, nas próximas semanas ou até nos próximos meses, dependendo do material, que vão nos ajudar não só com o Covid, mas com outras coisas importantes. A gente tem que sempre levar a ciência, levar a evidência para trabalhar em conjunto, né? Os saberes tradicionais, eles são muito ricos, mas a gente tem que aprender a estudar eles cientificamente e interligar as duas pontas, que é essa ideia do integrativo, né? O integrativo é o paradigma onde a gente consegue usar o melhor da abordagem vitalista